Bom, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa aula de Crystal. Crystal é uma linguagem de programação, ela é relativamente nova e ela é feita à base do Rust, do Go, do Python e do Ruby. Inicialmente ela parece muito com o Ruby, tá? Então vamos ver como é que ela funciona aqui na prática. Então aqui eu tenho um terminal, certo? E esse terminal eu vou fazer o seguinte: nós vamos criar uma nova pasta aqui, né, mkdir, ou melhor, já vou criar dentro do próprio Crystal. Crystal, nós vamos colocar a palavra crystal, né? Crystal aqui para nós fazermos tudo aqui na linguagem, ou usar os shards, que é o gerenciador de pacote aí do Crystal, tá? Inicialmente eu vou colocar aqui o Crystal Init, que é para a gente inicializar um projeto. Aí aqui ele já diz o seguinte: dentro do próprio Crystal Init, nós temos duas opções, que é o tipo do projeto que nós queremos. Nós queremos uma biblioteca, né? Ou nós queremos um app. No momento eu vou escolher um app. Então vamos escolher aqui um app. E aí em seguida ele diz o seguinte: nós precisamos colocar o diretório e o nome do projeto. Nesse caso, eu vou colocar somente o nome, porque eu quero que ele já seja o diretório total do nosso projeto. Então vai ser aula 01. Aqui ele já criou uma pasta para nós chamada aula 01. Dentro dessa pasta de aula 01, nós temos um arquivo chamado aula 01. E esse também será o módulo do nosso programa na versão 0.1.0. Então aqui nós podemos entrar na pasta aula 01 e estando aqui dentro da pasta aula 01, para nós rodarmos esse programa, basta nós digitarmos crystal run. Opa! Alguma coisa aqui aconteceu? Isso. Crystal, e aí nós vamos colocar o nome da pasta junto com o nome do arquivo que nós queremos rodar. Ou nós podemos simplesmente apertar aqui no botão da extensão Run Code. É uma extensão chamada Code Runner. Basta instalar ele já traz a saída aqui para nós. Como nós não temos nada no tema, então ele não vai sair algo para a gente, né? Ele não vai sair nada no nosso console. Então vamos digitar aqui Hello World e agora nós vamos ver que ele está compilando aqui e aqui ele já saiu Hello World, beleza. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tipo de dado string. Então vou colocar aqui, ó, Hello World strings. Ok? Então tipo de dado string é todo texto, todo caráter. Eu posso colocar aqui, por exemplo, um nome chamado Crystal, ou eu posso colocar um nome chamado João Victor, né? O meu nome aqui. Aí tem aqui, ó, name. E aí se eu quiser, por exemplo, exibir esse nome, eu vou colocar puts name. E aí ele já vai exibir esse nome para nós no console. Put significa colocar, então coloque no console essa mensagem. Tá, e se eu quisesse colocar, por exemplo, olá, João Victor, como que eu iria fazer o escape dessa variável? Basta eu colocar aqui o template, né? Para nós fazermos um template string, nós colocamos o tralha, abre e fecha aspas, e aí qualquer coisa aqui dentro é uma variável, ok? Então agora nós já temos aqui compilando e ele já sai para nós, olá João Victor. Perfeito. Agora que nós temos isso, nós podemos trabalhar com várias variáveis através disso. Deixa só eu ver, fazer um teste, porque o objetivo de eu fazer esses vídeos é eu fixar conteúdo e também porque eu consigo aprender. Então até então eu não sabia se podia usar aspas simples, e aparentemente não pode, né? Aparentemente é só aspas duplas. Nós conseguimos fazer com as strings uma coisinha chamada template escaping, né? Então aqui eu tenho meu nome, João Victor, e eu posso fazer um template escape do, por exemplo, olá, e aí aqui tem uma aspa, certo? E aí aqui eu posso ter uma outra aspas. Aqui eu vou ter uma aspas também, certo? Vamos pegar ali direto da documentação. Então, esse daqui seria um template string. Vamos executar aqui um escape, desculpa.
e aí o nosso escape sairia dessa forma aqui. Acredito que eu não tenha feito certo, afinal estamos aprendendo ainda, mas basicamente assim que faria um template escape. Deixa eu só fazer o seguinte, colocar mais um aqui. Queria colocar uma barra, se ela não interferisse na barra que eu já tenho, né? Deixa eu ver aqui. Coloquei uma barra, mas não é tão importante. Bom, é assim basicamente você faria um escaping. Ok, vamos passar. Para o próximo, nós podemos usar, por exemplo, várias notações. Inclusive, ó, barra N para quebrar a linha, né? Então, o Olá vai vir uma linha diferente do name, certo? Olá e aqui o name. Nós poderíamos ter o barra T, que é de tabulação, assim como vários outros, tá, gente? Então nós temos vários aqui, vários. E aí nós temos o barra T, que é de tabulação. Então ele criou uma tabulação aqui e acabou descendo ali o nosso nome, acredito que sim, aqui, tabulação. Nós podemos colocar dois barra, que no caso eu vou querer colocar um dos barras ali. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma barra. Para o outro lado nós temos barras também. Olá. Na verdade, por outro lado, você pode colocar só uma, né? Isso, exatamente. Por outro lado, pode colocar só uma. Nós podemos fazer o seguinte, nós podemos mudar a cor do texto, mas a questão de mudar a cor do texto nós vamos fazer depois de uma outra forma, tá? Além da questão de escapings, nós temos como formatar o nosso texto, e isso é muito fácil em fazendo com o Crystal, certo? Então aqui nós temos, por exemplo, o texto normal, certo? Ok? E aí nós vamos ter o texto uppercase. Uppercase, vocês já vão ver o que é, como é. E aqui basta eu colocar um uppercase, tá? Depois da variável. Bem simples e fácil. Vamos lá, ó. Uppercase. Aí eu já tenho o meu texto normal, o meu texto uppercase. Perfeito, né? Aqui eu tenho o meu texto downcase. Então ele vai estar totalmente minúsculo, né? Aqui downcase. Aí nós vamos ter uns outros, por exemplo, camel case. Nós vamos ter o reverse, que é onde ele vai pegar o texto e inverter, né? Ele vai mostrar o texto ao contrário. Nós temos o titles, a Titleize, certo? Titleize, eu não sei o que nós fazemos aqui. E o underscore. Aqui ele não vem com D, tá? Então vamos lá. Executando nosso texto, nós temos os diferentes formatação. Então o Titleize ele deixou praticamente normal aqui para nós. Aqui junto com o normal. Aqui nós temos ele todo uppercase, aqui nós temos downcase, todo minúsculo. Aqui nós temos o camel case, que é a primeira letra sempre maiúscula. Aqui nós temos o reverse, né, que aí no caso do reverse ele inverter o texto para nós. Titleize, que eu ainda não sei o que ele faz, mas ele existe, é bem interessante. Nós temos o underscore. O underscore, eu não sei o porquê que ele não veio tão bem, né? Underscore. Escrevi errado ou não? Tá certo, mas não veio de alguma forma, né? Que interessante. Além do camel case, nós podemos usar também snake case, né? Que é a cobrinha, ou seja, baixinha, e aí por isso tem ali essa anotação. Só que ainda não sei como usar o snake case no lugar do camel case. Então podemos somente utilizar o camel case. E se eu quisesse, por exemplo, pegar quantas letras tem nesta palavra, né? Posso fazer o seguinte, name.size, e aí ele vai me mostrar quantas letras tem nessa palavra. Ó,
quantidade de letras. Quantidades de letras. E aí a quantidade de letra de caráter, desculpa, é 11. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, juntando com o nosso zero lá, faz 11, ok? Sempre vamos começar com o index 0, perfeito? Dentro do nosso size, consigo colocar uma outra forma aqui. Eu quero dizer que eu quero somente o index 0. Só para confirmar, o J seria o 0, né? Então aqui ele já traria para nós. Opa, alguma coisa aconteceu aqui conosco. Vamos lá. Name no index 0. Index 2, 3, 1. Na verdade era 2, né? É 2 ou é 1, 2, 3? Então eu quero basicamente. Por que ele não trouxe o meu index 0? Quero o 1. O index 1, que seria o JO. Então eu quero do 0, né, até o 1. E aí se eu quiser do 0 até o 4, né, então ele vai vir 0, 1, 2, 3, 4 com espaço. Então aqui nós temos o espaçozinho no final, tá? Então assim que nós vamos fazer essa questão de pegar uma um único caráter dentro de uma string. E aí, por exemplo, digamos que eu tenho uma entrada de dados, né? Que eu vou dizer o seguinte, puts qual é o seu nome? E aí a pessoa ela vai ter que colocar aqui para nós, né? O name igual a gets. E aí eu vou colocar puts olá, né? E aí eu vou colocar o names aqui para ela. Então vamos lá. Executando essa função, nós temos a seguinte forma. Ele perguntou aqui meu nome, né? Qual é o seu nome? Eu vou digitar João. Ah, não tá vindo, gente. É o Guedes, não é o Guedes? Deixa eu tentar aqui. No terminal mesmo, né? Isso. João, aí ele fala, olá, João. Mas e se eu não colocasse nada, né? E aí ele diria, olá, nada, né? Porque basicamente nós não temos nada. Como é que nós fazemos uma verificação para verificar se esse nome ele foi digitado? Nós podemos fazer o seguinte, se nome ponto empty, ou seja, eu estou perguntando se ele está vazio. Ele está vazio? Se ele estiver vazio, né? Aí eu vou imprimir o seguinte, digite seu nome. E aí eu vou retornar. Basicamente, eu acho que o retorno ali já deu ruim. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos executar nossa aula de novo. Aqui o método empty for new. Se ele estiver empty, deixa eu ver onde eu errei. Empty diferente de new. Se ele for igual a new. String ou new. Deixa eu ver qual é o erro. Names for... Opa! Quando nós nos tratamos de uma entrada de dados, acredito que ele vai pegar somente o presence, ou seja, ele quer saber se existe aquela variável dentro, né, se existe alguma coisa dentro daquela entrada de dados. Então aqui eu vou colocar novamente. Não vou colocar nada, ele disse lá, beleza. Aí agora que eu vou colocar aqui, ele disse digite seu nome, olá. Então eu vou fazer o seguinte, ele realmente falou, se tiver presente alguma coisa aqui dentro, eu vou digitar isso. Mas e se não tiver presente, né? E se não tiver presente alguma coisa? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar, vou mover o meu if para a frente do meu puts, ou seja, ele vai imprimir isso,
né, caso isso seja verdade. Então, caso tenha alguma variável, ele vai imprimir o nosso nome. Simples. Aqui, basicamente, ele vai me perguntar, João, e aí ele não imprimiu nada porque eu não coloquei nada, beleza? Mas se eu colocar alguma coisa, por exemplo, opa, João, e aí ele já vai ter aqui para nós. Inclusive, eu tenho quase certeza que eu sabia uma forma de não pular uma linha. E aí, se eu não pular uma linha, fica bem mais interessante, não é? Olha só, não. Deixa eu ver aqui em cima, não. Eu não pulo uma linha. Putz. Ok, beleza. Por enquanto, basicamente isso. Então aqui nós usamos um condicional. Mas se eu tiver, por exemplo, o nome lá, nesse caso, nós vamos ter o name aqui, que é João. Aí eu quero saber, né, se name.empty, ou seja, se ele tiver vazio, eu vou colocar, né, digite um nome. Aqui no caso ele vai funcionar para nós. Que ele vai executar e ele já vai dizer o meu nome, né? E ele não vai passar por aqui. Por quê? Porque ele não está vazio. Mas e se eu colocar ele vazio? Aí ele vai dizer para nós, digite um nome. E digitou aqui, olá. Então, ele vai digitar, né, só se ele não tiver vazio. Tá? Então, existe uma condição para nós fazermos isso. Caso ele não esteja vazio, ele vai caso ele não esteja vazio, ele vai imprimir aqui o olá. Mas como ele chega aqui, ele diz, eu estou vazio, né? Não tenho nada ali dentro, então ele não imprime. Essa exclamação ele nega essa afirmação. Então eu estou perguntando para a linguagem se a variável nome está vazia. Como não está vazia, ele está vindo aqui como negado, beleza? Até aí tudo bem. Agora nós temos ali o empty, ok? E aí se eu tiver, por exemplo, além do empty, nós temos o name.blank, né? Opa, black não, blank, né? Para saber se ele está em branco. E aí eu vou colocar o seguinte, está em branco. Ou seja, não foi digitado nada ali para nós. Decide finalizar aqui o if, e aqui, ó, está em branco. Se eu digitar alguma coisa, ele não vai digitar nada, porque a variável, opa, desculpa, não está, ainda continua em branco. Vamos lá. Uma outra coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é os diferentes tipos de puts. Então aqui eu tenho o puts normal, né, que ele vai digitar o name. Aí aqui eu posso colocar novamente João Victor. Aí ele vai digitar o nosso name, certo? João Victor. Beleza, até aí tudo bem. Inclusive eu posso colocar algo assim, tá? Vou colocar dentro da própria variável o nome João Victor. Nós podemos ter uma exclamação na frente, né? Atrás. E aí ficaria basicamente assim, claro. Lembrando que nós temos que reduzir ele ao P, tá? A letra P. E aí nós vamos ter o seguinte. A exclamação na frente do P ele vai mostrar o que contém dentro da variável name. Então ele vai dizer, dentro de name nós contemos o nome. Se ele tiver a exclamação atrás, ele vai mostrar tudo, exatamente tudo que tem depois da variável, ou seja, as aspas, todos os caracteres. Tá? Inclusive se eu colocar um barra T aqui, que é para criar uma tabulação, eu acredito que ele vai mostrar também. Então, ó, ele mostrou aqui o barra T, aqui ele criou a tabulação, vocês estão vendo que tem a tabulação. Aqui ele mostrou o barra T, aqui ele mostrou o barra T. Certo? Perfeitinho. E se eu quiser comparar, por exemplo, duas variáveis, né? Eu tenho uma variável aqui, por exemplo, a idade 1, que é 10, a idade 2, que é tal valor, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar textos são iguais se idade 1, né? Eu vou fazer o compare
É para me comparar com a idade 2. Simples. Bem interessante. E aí eu vou comparar os dois. Ele vai colocar são iguais se tiver o compare. Só que o compare você já viu que deu erro aqui, porque ele diz o seguinte: esse método o tipo int ele não tem esse método, né, em questão de compare. Então aqui nós vamos transformar esse 10 aqui em string. Agora nós vamos ter esse método. Então ele falou são iguais. E se eu tivesse 10 com 101? São iguais. Opa, aqui está errado, né? Se elas não forem iguais. Elas são iguais, aí ele vai dizer somos iguais. Nós podemos colocar também, por exemplo, case insensitive igual a true, certo? Vamos lá. Aqui ele já não diz nada para nós, que agora ele está levando, ele não está pegando o tipo exatamente, ele está pegando o valor. Então ele está pegando e dizendo que 10 é diferente, apesar de que aqui eu modifiquei a regra, certo? Então aqui é o método de comparação, né? São iguais, então ele vai trazer aqui para nós. Além desses métodos, né, de comparação, eu quero saber, né, se dentro da variável nome, por exemplo, existe a palavra a. Então posso colocar aqui, ó, puts, letra existe. Mas eu só vou fazer isso, né, se dentro do meu name includes, aí eu vou fazer uma pergunta, tá? Eu estou perguntando se ele inclui, se há dentro dele tal coisa. Então aqui eu vou dizer, existe dentro dele a letra A, então ele vai me trazer aqui sim ou não. Se ele disser letra A existe, letra existe, então existe. Mas e a letra X? Existe? Aí vamos lá ver. A letra X não existe. Inclusive, nós podemos colocar essa anotação encadeada. Então, posso dizer o seguinte: a letra C, tal letra existe ou tal letra existe. Então, nós podemos fazer questão de colocar ela encadeada, né? Para ter mais de uma comparação. Claro que não dentro desse if. Além disso, nós temos algumas coisas como start with if, vamos ver, index e várias outras formas de manipular strings com o nosso querido Crystal, com a nossa querida Crystal, uma linguagem de programação bem legal, bem divertida, eu estou super amando aprender ela. Comecei ontem mesmo e já vi bastante coisa. Uma das coisas que eu gostei da Crystal da linguagem Crystal é que ela é uma linguagem extremamente rica em métodos. Então o método string tem coisas que você não vai encontrar em qualquer lugar. Por exemplo, eu quero colocar esse nome aqui, né? E aí esse nome eu quero usar um colorize, né? Que aí a partir desse colorize eu vou enviar, eu vou mudar, né, a cor como ele exibe aqui no meu terminal. Então eu quero que o foreground seja black e que ele esteja no fundo verde, por exemplo. Aí green, beleza? Opa, acho que eu dei uma exagerada, deixa eu ver. Colorizer, 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 Colorizer. Deixa eu pegar aqui deixa eu me pegar na própria documentação, o C é minúsculo. Colorizer, Colorizer.foreground. Aí no foreground nós podemos utilizar, é isso mesmo, nós podemos utilizar algumas cores, pronto, black, green, blue, nosso home. Acredito que ele não vai colocar dessa forma ali. Undefined método colorize. Ok.
Ah, desculpa. Esse Colorize ele é nativo, porém nós precisamos importar ele. Colorize. Agora esse método existe dentro da nossa biblioteca, que eu posso fazer novamente e aí ele já vai trazer para nós. Então você viu que o meu fundo, o foreground, veio verde. Verde. E aí, na verdade, a nossa sua letra ali deveria vir verde e o nosso background veio blue, né? Então nosso background veio blue e a letra verde. E aí se eu quiser, por exemplo, background black, basta mudar aqui, background black e o texto green. Mas e se eu quiser, por exemplo, criar uma nova cor aqui dentro, né? Por quê? Porque nem todas as cores aqui elas existem realmente. Então, se eu quiser aqui, por exemplo, purple, adoro a cor purple, né? Essa cor ela não vai existir aqui. Ele já vai dizer que a cor purple ela não existe dentro da nossa cor aqui. Então, aqui nesse carinha eu vou colocar, continuar ele com black, background, foreground, vou continuar com green. Só que eu quero mudar a minha cor de fundo, né? Então a minha cor de fundo ele vai receber o nosso back, que no caso seria background. Junto com essa cor, agora eu posso criar uma nova cor a partir da biblioteca Colorize. Então posso pegar o Colorize, agora é com C maiúsculo. Posso dizer o seguinte, color RGB, certo? Dentro do color RGB eu vou colocar um new, né, porque é uma classe, e aí eu vou colocar o meu RGB da cor purple que eu quero criar, que ela até então não existia, né? Então 230, 230, 250, que é o RGB da cor purple. Executando meu programa novamente, nós temos aqui, nós temos a cor purple no fundo e o texto é verde. Colocar black para ficar bem mais interessante. Essa cor purple, ela se chama lavender. Ela é uma cor mais fraca mesmo, tá? E aí nós podemos colocar uma outra que é a Thirsty. E aí ela começa com 216, 191, 216, 216. Então, ó, ela já é um pouco mais forte, por aí vai, tá? Então, cada cor ali a gente tem um RGB diferente. Especificamente, a cor purple ela é uma combinação de várias cores. Essa é uma das que são mais fracas, né? Então vamos colocar uma bem forte aqui, que seria o purple de verdade, né? Existe o purple mesmo e o resto são pigmentações do purple ou violeta, como queiram chamar. Então aqui nós temos o lavender, aqui nós temos esqueci o nome, a Thistle, e aqui nós temos o violeta realmente. Então, olha só como é divertido você manipular strings dentro do, da linguagem Crystal, né? Olha só que interessante. Uma coisa que eu fiz para ficar melhor, em vez de ficar escrevendo Crystal toda hora, eu criei uma variável chamada cry, significa chorar, mas não sei porquê. Dentro do nosso cry a gente tem aqui o crystal, né? O próprio crystal ele já traz aqui uma questão de docs, né? Então se você gerar aqui, por exemplo, docs, aí você consegue gerar aqui documentação para você ver aqui tudo que tem ali dentro dele. Acredito que seja isso mesmo, tá? E aí a partir disso você já vai ver bastante coisa e aprender de alguma forma, né? Então, no caso, não faz sentido para nós no momento, mas é isso. Vou disponibilizar os códigos que foram abordados, os textos que foram abordados, tudo nesse repositório em breve, tá? Então, curta nosso canal, quiser aprender um pouco mais sobre Crystal, fique à vontade para mandar sugestões e compartilhe com os devs aí, que nasceu uma nova linguagem aí, lá em 2014. É uma linguagem extremamente rápida, afinal ela é baseada aí